Quero mais uma vez saudar o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Seu coração está tranquilo? Está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Eu espero que sim. Eu espero que a palavra semeada nesta noite encontre no seu coração, no meu coração, no nosso coração, um lugar seguro para brotar, para crescer e produzir frutos para a glória de Deus. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu aquele filme baseado na obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Como literatura, o texto é um texto extraordinário. Ariano Suassuna era um gênio da literatura brasileira. Como teologia, é uma piada de mau gosto. Porém, no final do filme tem uma cena baseada no texto original, que é o momento em que o João Grilo está diante do tribunal de Deus. Jesus está sentado no trono, o diabo está acusando ele dos seus pecados, ele não tem para onde correr, reconhece que é culpado, o lampião já foi absorvido, o padre e o bispo foram absorvidos, o casal promíscuo também foi absorvido, mas ele reconhece que sempre foi muito esperto, reconhece que sempre viveu na mentira e não tinha jeito para ele, ele seria condenado. Quando apela então à intercessão da Santa Maria, que intercede por ele, e etc, etc. Mas Jesus vai dizer, não tem jeito, João Grilo vai ser condenado. Até que a Maria sugere dar ao João Grilo uma outra chance. Não querendo que ele fosse condenado, pede ao filho que desse a ele uma outra chance, uma chance de voltar ao mundo, de voltar a viver. E aí conta a história que é isso que Jesus concede ao pobre miserável João Grilo, que ele volte à vida. Porém, uma palavra do Jesus naquela obra é muito interessante. Quando ele disse, João, eu vou lhe conceder voltar à vida, mas lembre-se, com grandes oportunidades vem grandes responsabilidades. Com grandes oportunidades vem grandes responsabilidades. E eu creio que é o que Jesus ensina no texto, no nosso texto nessa noite. Vamos abrir a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. Evangelho de João capítulo 11, versos 20 a 24, assim está escrito. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se haviam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Paizinho amado, nós mais uma vez nos curvamos perante a tua santa palavra e almejamos entendê-la, compreendê-la. Queremos que ela
encontre lugar seguro em nosso coração para nos transformar, para nos edificar, enriquecer o nosso coração, nos ensinar os teus caminhos. Nós pedimos, Pai de amor, que o Senhor abra os nossos olhos, aguce o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração para discernirmos a tua vontade para a vida do teu povo nesta noite. Assim nós suplicamos no nome todo-poderoso de teu Filho Jesus, nosso Mestre e Senhor. Amém. Irmãos, diariamente milhares e talvez milhões de pessoas em todo o planeta morrem sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Parece até impossível, mas em pleno século 21, na era da comunicação de massa, da internet, da televisão, da TV, do rádio, ainda há pessoas no planeta que nunca ouviram falar de Jesus, ou que nunca tiveram a oportunidade de aceitá-lo, de confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você acha isso difícil? Pois há, inclusive no Brasil. No Brasil mesmo, por exemplo, todos os dias antropólogos descobrem que há tribos indígenas no seio da nossa Amazônia que ainda não foram contactadas por brancos, que estão afastadas da civilização, que não têm nenhum contato com as pessoas lá fora do mundo moderno, pessoas que estão completamente alienadas de Deus, pessoas que certamente morrerão sem nunca terem ouvido a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus. E não só no Brasil, mas em inúmeros países africanos, asiáticos, há pessoas que estão morrendo e que morrerão sem ouvir o Evangelho de Jesus. A grande pergunta é: o que Deus vai fazer com essas pessoas? Essa semana, na segunda-feira, eu participei de um debate na rádio, a Nova 92, sobre esse assunto, e a curiosidade do pessoal era exatamente essa: como Deus vai tratar essas pessoas? Elas terão um tratamento especial devido ao fato de elas não terem tido a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer o Evangelho, de não poderem ser responsabilizadas mediante uma oferta do Evangelho para elas. Pensemos, por exemplo, nos nossos avós, bisavós, os nossos ancestrais que morreram sem terem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. A grande resposta da Bíblia é o silêncio. Sabemos que todas as pessoas são culpadas perante Deus e que não há nenhum justo sequer. Porém, Deus salva todos os homens pela graça através da fé. Compete a Deus emitir o seu juízo sobre essas pessoas. A mim não convém dizer se vão ser salvas, se vão para o inferno. Deus sabe o que fará com cada uma delas. Querido, mas porém, o que nos causa espanto, o que nos causa espasmo, não são aqueles que morreram sem nunca terem a oportunidade de ouvir o Evangelho. O que causa espanto é o número dos milhões de pessoas que morrem todos os dias, tendo tido a oportunidade de ouvir o Evangelho e rejeitaram-no até o final. Pessoas que têm consciência de que precisam de Jesus, de que precisam da salvação, porém, elas impenitentemente decidem resistir à mensagem graciosa de Deus até o final de suas vidas. Uma coisa é certa: quanto a estas pessoas, o juízo final será sem leveza, o juízo final será com muito rigor para todos aqueles que estiveram à sombra da cruz de Jesus e ainda assim rejeitaram-no até o final. É essa a grande lição desse texto que nós acabamos de ler. Jesus havia pregado nessas cidades
em que ele aqui está falando acerca delas: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele havia enviado os seus 12, os seus 70 para pregar, curar enfermos, libertar cativos do demônio, ressuscitar mortos e anunciar a graça de Deus às pessoas. Essas cidades viram coisas miraculosas. Essas cidades viram Jesus curando enfermos. Essas cidades viram o poder de Deus sobre o reino do demônio. Essas cidades viram poderes miraculosos realizados como nunca na história humana. Porém, essas 3 cidades resistiram à mensagem e à oferta de salvação de Jesus. Por isso ele se afasta da cidade, e fora dessas 3 cidades, ele olha para elas e com um tom de misericórdia, de compaixão, ele desce sobre elas uma maldição, dizendo primeiramente assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, porque se os milagres, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, teriam vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo final haverá menos rigor para eles que não ouviram do que para vocês que ouviram e não creram. E aí, depois de pregar em Cafarnaum, de anunciar, de realizar sinais e milagres na cidade de Cafarnaum, ele se volta para a cidade e diz assim: e tu, Cafarnaum, pensas que vais ser elevada até o céu? Não, eu te digo, Cafarnaum, que você vai descer até o inferno, ao mundo dos mortos, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido realizados os milagres que em você foi realizado, eles teriam se arrependido e até hoje existiriam. Irmãos, esse texto é um texto muito solene e agudo para os nossos ouvidos. Jesus deixa claro aqui para nós que a medida da culpa é a medida da oportunidade da graça. Quanto mais oportunidade nos dar a graça, mais culpa acumulamos quando nós a rejeitamos até o final. Jesus se volta para aquelas cidades e dá a elas essa sentença cheia de maldição, mas de misericórdia, de compaixão, porque não era este o desejo dele, mas desejava salvá-los, porém eles rejeitaram até o final. Agora, a comparação que Jesus faz aqui entre as cidades é que nos chama muita atenção. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom. Betsaida e Corazim eram cidades judias, cidades religiosas, de um povo, do povo judeu, cidade de pessoas que se julgavam íntegras, se julgavam religiosas, que se julgavam tementes a Deus. E Jesus vai dizer: mas se os milagres que eu operei aí tivessem sido operados em Tiro e Sidom, que eram cidades do passado, essas cidades Tiro e Sidom, nessa época que Jesus está falando, não existiam mais. Tiro e Sidom eram 2 cidades fenícias da costa do Mediterrâneo. Os fenícios eram, por natureza, idólatras, se constituíram em pedra de tropeço para os judeus, foram inimigos e influenciaram de forma muito negativa o povo de Deus com sua idolatria. Por exemplo, Jezabel, mulher de Acabe, que tanto desviou o povo de Deus, era da cidade de Tiro. Deus, através do profeta Ezequias e Isaías, lançou uma profecia de maldição contra essas 2 cidades, dizendo que elas seriam banidas do mapa devido ao pecado delas, que era grande. De modo que Tiro, por exemplo, primeiramente foi destruída pela Babilônia num cerco que durou 13 anos. Eles tinham uma cidade enorme com muros fortes, e Nabucodonosor veio contra aquela cidade durante 13 anos, cercou a cidade até destruí-la. Depois que ele a destruiu,
e levou os seus moradores cativos. Mais tarde, os moradores da cidade resolveram adentrar o mar, e 1 quilômetro da costa, numa ilha próxima à costa, próxima à antiga cidade, eles construíram na ilha a nova cidade de Tiro. E lá naquela ilha construíram muralhas altíssimas, muito altas, e se protegiam e se arrogavam em toda a região do Mediterrâneo, dizendo que eram cidades invencíveis, intransponíveis. Mais tarde Deus mandou Alexandre o Grande, o macedônio, que queria tomar a cidade, queria destruí-la, mas ela ficava numa ilha. Como alcançar uma cidade na ilha? Sabe o que Alexandre fez? Contam os historiadores que Alexandre pegou os restos da antiga cidade, as pedras, e fez uma espécie de cais, uma espécie de ponte. Ele foi jogando aquelas pedras dentro do mar até chegar na ilha, para fazer uma espécie de cais, até numa distância de 1 quilômetro, até chegar na cidade de Tiro. E durante 7 meses ele sitiou a cidade e a destruiu completamente. Jesus diz assim: vocês de Corazim, vocês de Betsaída, vocês que se acham santos demais, mas ouviram a palavra, viram os milagres e não creram, se Tiro e Sidom tivessem visto o que vocês viram e ouvido o que vocês ouviram, eles não teriam sido destruídos e até hoje estariam de pé. Agora, a comparação é muito mais dura quando se trata da outra cidade com as outras duas. Jesus agora se volta para Cafarnaum. Lembre-se que Cafarnaum era a cidade da Galileia, um dos centros religiosos da Galileia, onde Jesus transformou ali transformou numa espécie de quartel-general de seu ministério na Galileia. Ali Jesus fez milagres, sinais e maravilhas. O povo de Cafarnaum era orgulhoso, vaidoso, porque achavam que era o centro religioso da Galileia. Jesus olha para eles, e depois de ter feito tanta coisa extraordinária ali, e eles não creram, Jesus olha para eles e diz: e vocês de Cafarnaum, vocês pensam que vocês vão subir para o céu? Não, não vão. Pelo contrário, vocês vão descer até o inferno, ou ao mundo dos mortos. Porque se em Sodoma, olha as expressões, olha a comparação, em Sodoma e Gomorra se tivessem operados os milagres que foram operados em vocês, eles teriam se arrependido e não teriam sido destruídos. Você sabe que foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram 2 cidades dos cananeus, cidades que eram marcadas por uma profunda licenciosidade sexual. O povo de Sodoma e Gomorra era tão perverso, sacrificavam seus filhos aos deuses, prostituíam crianças, prostituíam homens e mulheres, viviam numa espécie de licenciosidade completa. Daí a expressão moderna sodomia. É aquele que vive uma vida promíscua, especialmente homoafetiva. Era uma cidade tão promíscua que quando em Gênesis diz que os anjos de Deus foram resgatar Ló da cidade, quando os anjos entraram na casa de Ló, os homens da cidade foram na casa de Ló e exigiram que Ló entregasse os 2 anjos que entraram na casa dele. Para quê? Para que eles penetrassem ele, para que eles tivessem relação sexual com os anjos. Deus se irou tanto com aquela cidade, que Deus fez descer fogo do céu, fogo e enxofre, que destruiu completamente aquela cidade. Ela não existe mais, e segundo dizem alguns arqueólogos, ela está no fundo do chamado Mar Morto. Jesus faz uma comparação de Cafarnaum com essas 2 cidades e diz que Sodoma e Gomorra está em melhor condições
do que Cafarnaum. Por uma simples razão: eles não tiveram a oportunidade de ouvir e de ver o que Cafarnaum viu e ouviu. Mas qual era o pecado? Qual é a natureza do pecado dessas 3 cidades? A natureza do pecado dessas cidades era a indiferença. Não, Jesus não foi expulso dessas 3 cidades, nem ele nem seus discípulos. Ele não foi apedrejado, ele não foi perseguido. Em Cafarnaum não houve um judeu sequer que o olhasse com recriminação. Em Betsaida, em Corazim, não houve ninguém que perseguisse os seus apóstolos. Não havia oposição, perseguição. O problema, o pecado dessas 3 cidades foi a indiferença. Eles viram, eles ouviram e fizeram ouvidos de mercador. Não se deixaram convencer pelos os milagres e pela mensagem de Jesus e de seus discípulos. Tornaram-se duros, impenitentes e resistiram interiormente. Sabe aquela pessoa que você fala de Deus para ela? Sabe aquela pessoa que você fala e ela é completamente fria, insensível, indiferente? A indiferença dessas 3 cidades causou indignação de Jesus. Causou indignação. Eles não esboçaram nenhuma reação, porque se pelo menos tivessem resistido, seria uma prova de que a mensagem de alguma maneira entrou e causou uma reação. Mas a mensagem não entrou, os milagres não convenceram, as coisas miraculosas que em outra parte causaram remorso, comoção, arrependimento e trouxeram glória a Deus, não moveram 1 milímetro do coração daquelas pessoas. Eles não criticaram, eles não censuraram, eles ouviram e fizeram que não ouviram. A omissão, meus irmãos, e a falta de resposta ao Evangelho é tão grave quanto a comissão. Nós nos deparamos aqui com o pecado de: eu não me importo, quero viver a minha vida do meu jeito, não mexa comigo, deixe como eu estou, vou viver do jeito que eu quero. Viva como você quer viver, acredite no que você quiser acreditar, mas eu, porém, respeito o que você crê, respeito sua fé, mas me deixe no lugar onde eu estou. Eu não sou contra nem a favor, me deixe simplesmente aqui. Só que a não resposta é uma resposta tão aguda, tão grave, é uma oposição tão severa quanto a oposição. Aquelas cidades se tornaram indiferentes ao Evangelho. Quantas pessoas também hoje fazem assim? Elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem o Evangelho, parece que não entra, parece que elas não entendem, parece que elas não sabem digerir. Esposas que têm marido crentes, que passam anos orando, ensinando, mostrando, mas elas são indiferentes, impassivas, inertes. Maridos que são casados com crentes, que já aprenderam e reaprenderam, desaprenderam a lição, porém nenhuma reação tomam, completamente indiferentes. Filhos que sabem que seus pais, que são crentes, pregam a verdade, vivem a verdade, mas eles não reagem, preferem a escolha do silêncio ou da indiferença. Isso é tão grave quanto a oposição. Jesus deixa claro aqui que oportunidades sempre estão juntas com responsabilidades. Pessoas que muitas vezes estão cansadas de ouvir o Evangelho, de contemplar a grandeza de Deus na vida de outros, pessoas que têm a oportunidade de serem salvas e serem novas criaturas, mas elas
vão deixando a vida passar, sem permitir que a graça penetre o coração, e isso vai desenvolvendo nelas uma espécie de cinismo, não um cinismo no sentido de mau caratismo, mas uma dureza, uma resistência, que as coisas de Deus não mexem mais com elas. Eu conheço pessoas que ouviram o Evangelho durante muitos anos e nunca tomaram a decisão. Me lembro que quando eu pastoreava uma igreja em Timon, havia uma senhora que todos os domingos eu podia contá-la como uma das minhas ouvintes na igreja. Ela não era da nossa igreja, era da comunidade. Todos os domingos eu contava com um dos bancos da igreja, e quando nós pregávamos, todas as vezes na hora do convite para vir a Jesus, eu via aquela mulher se derramar em lágrimas. Ela chorava abundantemente. Era uma senhora já idosa, e todas as vezes em que eu a via se desmanchar em lágrimas, eu pensava: hoje o Espírito Santo está tocando no coração daquela mulher, hoje ela vem para Cristo. Mas quando nós fazíamos o convite, ela abaixava a cabeça, e muitas vezes, quando não saía, ficava indiferente. E uma vez a abordei pessoalmente: por que a senhora ainda não aceitou Jesus? Ela deu meias razões, meias desculpas, e eu saí daquela igreja e nunca soube que ela tenha encontrado o seu Salvador. O coração ficou empedernido, a alma ficou sequiosa, e ela não pôde mais sentir o desejo do seu coração, que deveria sentir por Deus. Meu irmão, minha irmã, as oportunidades de Deus são dons. Oportunidades são dons de graça que Deus nos dá. Tão pecaminoso é quando nós, como crentes, que temos as oportunidades da nossa vida e nós desperdiçamos. Talvez você diga: ah, pastor, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, essa mensagem, portanto, não é para mim. Eu já confessei Jesus como meu Redentor, isso não é para mim. Mas é para mim, para você e para todos nós, porque muitas vezes nós lançamos fora, nós desperdiçamos os dons das oportunidades que Deus nos dá. Deus nos tratará com severidade quando nós não crescemos espiritualmente, quando deveríamos ter crescido, quando Ele nos proporcionou as oportunidades para tais, quando deveríamos testemunhar do amor dEle, nos dando oportunidades, e nós desperdiçamos, quando deveríamos ser mais santos do que somos, porém desperdiçamos, porque Pedro nos diz que Ele nos deu todas as coisas de que precisamos para viver uma vida que agrada o seu nome. Seremos julgados com a severidade das oportunidades que nos foram ofertadas. Seremos julgados com a severidade das oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Por que você não é mais santo? Por que nós não somos mais consagrados a Deus? Por que não oramos mais? Por que não lemos mais a Bíblia? Por que não temos oportunidade? Por que não falamos mais de Jesus? Por que não expandimos a obra de Deus? Por que não fazemos os sinais e as obras que Deus deseja que façamos? Por que não temos oportunidade? Não! É porque, via de regra, nós nos especializamos em desperdiçar os dons de Deus, que são as oportunidades. E oportunidades são graça, e graça desperdiçada sempre traz consigo culpa acumulada. Culpa acumulada. A grande lição aqui é esta: a medida da culpa é do tamanho da oportunidade da graça. Nós não podemos tratar da mesma forma os que tiveram oportunidade dos que não tiveram. Vamos pensar num caso extremo. Digamos que Adolf Hitler, todos nós sabemos quem foi o tirano, cruel, malvado, a líder nazista chamado Adolf Hitler, com ódio pelos judeus,
causou a morte de mais de 8 milhões deles durante a Segunda Guerra Mundial. Aquele homem tinha a maldade no coração, era a encarnação do anticristo, como pensavam alguns. E aí temos diante de nós o José da Silva. O José da Silva é um cara bacana, é um pai de família, um típico nordestino da cidade de Teresina. Ele tem um emprego, tem uma esposa, ele é religioso, ele é uma pessoa boa, ele paga as contas dele no final do mês, ele é honesto com os seus negócios, é fiel à sua esposa. O José da Silva é um cara direito. Todos os domingos José da Silva entra naquele templo, ouve a palavra de Deus e diz assim: eu já sou bom demais para ser negócio de crédito, não preciso disso, já sou bom demais, Deus há de me aceitar como eu sou. Do outro lado nós temos o Adolf Hitler, malvado, cruel. Hitler durante toda a sua vida nunca ouviu falar de Jesus, nunca um pastor, um evangelista, nunca teve acesso à Bíblia. Lembre-se, nós estamos fazendo hipóteses. Hitler com certeza teve oportunidade. Então Hitler morreu, José da Silva morreu também. No dia final ambos comparecem ao juízo de Deus. Agora está aquele homem que foi tirano, cruel e mau, e do outro lado um homem que a nossa sociedade diria um homem bom. Mas ambos estão debaixo de uma mesma sentença. Todos dois rejeitaram Cristo até o final. Hitler por ignorância, o José da Silva por achar que não precisava. Eu quero perguntar a você: a quem você acha que Deus tratará com mais severidade? Talvez o nosso senso comum vai dizer: oh, é o Hitler, ele foi um homem malvado e cruel. Mas nós nos enganamos. Deus tratará com mais severidade o José da Silva. Pastor, o senhor não pode dizer isso. Posso, porque é isso que a Bíblia diz. E qual é o grande pecado do José da Silva? O pecado do José da Silva é que ele rejeitou o sacrifício de Cristo e o tornou em vão para a sua vida até o fim. Isto não quer dizer que o Hitler vai para o céu, não é nada disso. Estamos falando de rigor do julgamento. Isso não quer dizer que o Hitler vai ser salvo pela ignorância. Ignorância não salva ninguém. Mas o rigor do julgamento será sobre o nosso amigo José da Silva, porque foi impenitente, duro e rejeitou a oferta da graça até o final. Irmãos e irmãs, quero convidá-los a pensar nessa noite sobre as nossas responsabilidades que vêm com as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá a vida, nos dá os dons, nos dá os bens, nos dá os talentos para nós o servirmos, para nós oferecermos a Ele e sermos mais úteis a Ele. O que é que nós estamos fazendo com os dons das oportunidades que Deus nos concede? O rigor do juízo final será proporcional à oportunidade que tivemos de crer, obedecer e viver a mensagem do Evangelho. Esta é a grande tônica, é a gravidade dessa mensagem nesta noite. Graça e culpa. A graça da oportunidade e a culpa do desperdício. Eu quero concluir essa mensagem encorajando você que hoje está aqui, que mais uma vez voltou a esse templo, já ouviu por inúmeras vezes a mensagem de Jesus, e que talvez como José da Silva se ache bom para Deus aceitar, ou talvez porque você acha que não está pronto para rejeitar determinadas coisas, para abandonar determinadas coisas. Todas as vezes que nós viramos as costas para o Evangelho, nós deixamos Cristo de lado.
Eu hoje quero convidar você, meu querido ouvinte, que você abra o seu coração para o Filho de Deus, que você abra o seu coração e deixe o Filho de Deus entrar na sua vida. Permita que Ele entre no seu coração e transforme-os, e diga: Senhor, eu te quero em meu coração.